vivo. Glória a Deus para todos sempre. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Elinaldo, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, aqui em Pato Branco, no Paraná. Estamos convosco mais uma vez, ao vivo. Vamos ver se entra alguém com nós, para nós iniciar a nossa live. Glória a Deus. Já está entrando nossos queridos irmãos. Aleluia. Adelá Dala Lasta de Videira. A paz do Senhor, meu querido irmão. Está aí conosco, né? A Eli de Jesus dos Santos. Já entrou junto aí também. Né? Está conosco aí os nossos queridos irmãos. Para mais uma live ao vivo, né? Estamos sempre aí, dentro desse horário, trazendo uma palavra de Deus a todos os corações. Os nossos queridos irmãos sempre estão aí nos acompanhando, né? Isso é muito bom, muito importante. Glória a Deus para todo o sempre. Aleluia. Os irmãos deu o seu joinha por aí, né? Compartilha a mensagem. Maria Conceição Siqueira está entrando também. Deus abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Está entrando aí o irmão Vilmar Lasta também, né? Glória a Jesus para sempre. Tem aqui, deixa-me ver, aqui os irmãos. Deus abençoe os nossos queridos irmãos que estão conosco nesta live ao vivo. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. É bom ter vocês conosco. Sheila Porte, né? César, né? Glória a Deus. Está aí com nós também. Deus em Cristo abençoe, Sheila, no nome de Jesus. Todos os nossos queridos irmãos que sempre estão nos acompanhando em nossa transmissão ao vivo, essa transmissão aí, onde temos trazido a palavra do Senhor, onde temos trazido muitos assuntos importantes. A Grace Boeg. Eita Deus, nome difícil, mas a graça é fácil de falar, né? Deus abençoe, na graça de Deus, irmã Grace. Glória a Deus no nome de Jesus. Já que muitos irmãos já entraram aí, né? Já tem como nós iniciar a nossa transmissão pela palavra, né? Mostrando a palavra do Senhor. Queremos estar aí convosco nesta oportunidade. Glória a Deus para todo o sempre. Tem um texto da Bíblia para distribuir convosco nesta noite, né? E muito conhecido. A maioria dos crentes conhece de cor esses versículos, né? Esses versículos da Bíblia Sagrada que eu trago esta noite aos vossos corações. Marcos 16 e 15, né? Marcos 16 e 15, também versículos 16 e também no versículo 17 e versículo 18, né? Glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada a todos assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir ou seguirão, né, aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus para sempre.
Está aí, meus amados e queridos irmãos, esta mensagem bíblica, né? Essa mensagem de encorajamento aos nossos queridos e amados irmãos. Essa mensagem de encorajamento, essa mensagem do ide de Jesus, aquilo que ele deu de ordem para o seu povo, aquilo que ele pediu para o seu povo fazer. Glória a Deus. E o que aconteceria se eles fizessem e o que aconteceria nas próprias vidas deles se eles obedecessem à voz do Senhor, o nosso grande Deus. Aleluia e glória a Deus. É disso que nós vamos falar nesta noite com os irmãos, junto convosco, você participando aí, né? Ouvindo a palavra do Senhor, e pode escrever aí no seu comentário aí o que você desejar, né? Se tiver alguma pergunta, pode ser feita. É claro que depois a gente vai melhorar mais essa transmissão, né? Eu vou estar, no nome de Jesus, montando um estúdiozinho na minha casa, para ter um pouco de participações dos irmãos em interagindo, né, dentro da mensagem, a gente dando essa oportunidade para os irmãos e quem sabe até tendo mais irmãos no vídeo ao vivo, transmitindo, falando, participando junto conosco, né? Mas por enquanto a gente não dá conta de resolver essa questão, nós ficamos aí junto com os irmãos junto conosco ouvindo e dando glória a Deus do outro lado. Glória a Jesus. Jamile Mendonça também entrou, Deus abençoe, no nome de Jesus. Glória a Deus. É bom ter vocês conosco, meus amados e queridos irmãos. O texto aqui está falando sobre a aparição de Jesus, quando Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou, né? Depois que ele ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos. Jesus, depois da ressurreição, né? Ele aparece aos seus discípulos. Num dos evangelhos, ele começa dizendo que é-me dado todo o poder no céu e na terra, né, quando ele aparece aos discípulos, e ao Marcos aqui, no versículo 15, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele comissiona os seus discípulos aí dar continuidade à obra expiatória no Calvário. A obra expiatória foi a mais difícil, né? Foi a mais sanguenta, a mais de tortura, né? A pior situação já vivida por um ser humano, né? Foi a enfrentada no Calvário por Cristo Jesus, mas ele no terceiro dia, né? No terceiro dia ele ressuscita com poder e muita glória. E grande glória. Ele ressuscita ao terceiro dia e apresenta-se aos seus discípulos, trazendo essas ordenanças para que eles dessem continuidade à obra que foi feita no Calvário. Ele disse para os seus discípulos antes que ele ia para o Pai, iria preparar lugar, a fim de que aonde ele estivesse, todos o seu povo estivesse também, que está lá narrado em João 14, né? Glória ao nome do Senhor. Ele diz isso tudo antes de ser entregue para crucificar, né? Para ser crucificado, para sofrer o que sofreu, mas aí depois da ressurreição, ele entra dizendo, usando aí o evangelista Marcos, dizendo, ide por todo mundo, pedindo, né? Pedindo aos seus discípulos, pedindo ao seu povo
pedindo à sua igreja, pedindo àqueles que iriam se encontrar com ele, aqueles que iriam ter um relacionamento pessoal com ele, aqueles que realmente acreditaram na obra expiatória do Calvário, pedindo para aqueles que o aceitaram de verdade como Senhor e Salvador, pedindo que aqueles que realmente professaram o seu nome, né, não recuaram, não desistiram, não pararam na jornada, dizendo o que é que esses discípulos, o que é que este homem e esta mulher, este homem de Deus, essa mulher de Deus, deveria fazer, né? Ele chama os seus discípulos, apresenta-se no meio deles e, dentro do texto que eu li, ele começa a dizer: ide por todo mundo. A primeira coisa que ele disse: os limites da igreja na face da terra é não só em Jerusalém, não só na cidade onde eu estou morando, não é só no local onde você reside. Os limites daqueles que obedecem à ordem de Deus de ir e fazer discípulo e ganhar almas para Cristo, não é só na nossa panelinha, no nosso ambiente, nossa vizinhança. Não. E ele até narra isto lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, né? Ele falando ali que a respeito de que era para ficar os discípulos em Jerusalém, né? Até que do alto seja que ele fosse revestido de poder, como aconteceu. Aí ele disse: aí vocês vão, comece em Jerusalém, depois vão em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Essa ordem ele também deu, né? Ele também deu ao discípulo. Mas essa ordem ele deu antes dele ser crucificado, que era para eles, né? Não, depois ali da ressurreição. Ele também diz a eles: fiquem em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, até vocês ser revestidos. Revestido de poder, né? Para que vocês façam a obra primeiro em Jerusalém, depois em Judeia, depois Samaria, até os confins da terra. É para ir para todo mundo pregar, né? Em todo local é para ser anunciado o Evangelho. Glória a Deus. Aí aqui no versículo, no Marcos 16 e 15, ele diz: ide por todo mundo. Ou seja, os evangelistas, junto com os narradores das Escrituras, não discordam da ordem que Jesus deu. Marcos está falando ide por todo mundo. Lá em Mateus ele está dizendo: vão, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Né? Ganhe alguém para Jesus, ensine e envie eles, para que eles estejam explicando para o povo que não conhece Deus aquilo que eu ensinei para vocês. Ou seja, Jesus dizendo: eu ensinei para vocês, eu quero que vocês vão e digam para os outros o que é que eu ensinei para vocês. Glória a Deus para todo o sempre. Aleluia. Está aí o pastor Elisaldo, que acaba de entrar também. Pastor Elisaldo, agora dirigente da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, aqui em Pato Branco, né? Agora o dirigente, que Deus abençoe no nome de Jesus. Ontem demos a posse a ele, né? A autorização, a autoridade para ele dirigir a Igreja Evangélica Famílias para Cristo, aqui em Pato Branco. Depois disso estarei soltando uma nota aos irmãos de um anúncio, né? Estarei soltando, já está gravada, vou estar mandando depois para vocês, a respeito da obra de Deus, a sequência que vai se dar daqui para frente, né? Pastor Elisaldo aí, na obra do Senhor, aqui no Pato Branco, e nós temos outros trabalhos grandiosos para realizar aí por todo o mundo, tá? Estamos tentando fazer aquilo que Jesus está mandando e aquilo que eu estou pregando e eu estou ensinando. Glória ao nome do Senhor,
o nosso Deus. Glória a Jesus. Então, Deus em Cristo abençoe, pastor Elisaldo. A Francisca também entrou. Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos continuar aqui com o raciocínio da palavra de Deus para os seus corações. Glória a Deus. Ele dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Jesus, ele cuidou de fazer com que os seus discípulos entendessem. Não é para deixar ninguém para trás. Não é para nós fazer seleções de pessoas quanto ao pregar o evangelho. Não é para nós fazermos acepções de pessoas. Não é para nós deixar uma pessoa, fazer de uma pessoa importante e dizer que aquela outra não tem importância. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A todas as criaturas de Deus. É para ser anunciado o evangelho. É para ser pregado a palavra de Deus. Jesus chamou eu, chamou você, para que nós fôssemos a todas as pessoas. Não importa se ela acredita no Pedro, no Paulo, na Maria, no Tomé, no Josué, no Moisés, no Abraão, no Isaac, no Jó. Não importa se ele acredita só em Jesus, não importa a quem ele acredita. A Bíblia está mandando nós ir pregar o quê? O Evangelho. Por quê? Porque pregando o evangelho, a pessoa vai estar cumprindo o quê? Cumprindo a ordem de Deus, cumprindo a palavra de Deus. Quando nós pregamos o evangelho, nós anunciamos o quê? Boas novas às pessoas. Que são boas novas? É o evangelho. E o evangelho serve para quê? O evangelho de Cristo Jesus serve para salvação, porque quem compreende o evangelho, quem escuta o evangelho, quem fica inteirado da palavra de Deus, tem condições de ele se chegar a Deus por meio de Jesus. Glória a Deus. Então é para ir pregar o evangelho a toda criatura. Só por meio do evangelho o ser humano consegue ter esse reencontro com Deus, porque antes o homem foi feito sem o pecado entrou no mundo, por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e por meio de um homem tem como homem ser salvo, este homem Jesus de Nazaré. Então, boas novas são aquelas que formam uma pessoa, que ensinam uma pessoa para ele morar no céu. Então, aqui o Marcos narrando, diz por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Anunciai a salvação. Fale da salvação para o pecador. Fale que ele precisa também se arrepender dos seus pecados. Alguns dizem assim, eu não tenho um pecado tanto assim porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa que não mato, que não roubo, não minto e tudo mais. Mas é necessário informar para esta pessoa que a nossa justiça não passa diante de Deus e trapo de imundícia. Nossa justiça em si não tem como nós sermos salvos. É preciso que o pecador aceite Jesus. É preciso que o pecador reconheça que é pecador. Reconheça que Jesus morreu no Calvário por ele. É preciso que o pecador se chegue a Deus por meio de quem? Por meio de Jesus de Nazaré. Porque lá em João capítulo 14, ele diz, credes em Deus, credes também em mim. Né? Jesus dizendo, credes em Deus, credes também em mim. Muitas pessoas creem em Deus, mas não creem em Jesus. Muitas pessoas dizem que ama Deus, que nunca viu, mas não ama Jesus, que foi um ser humano, né, que viveu na terra. Né? Então, Jesus disse, creiam em Deus, creiam também em mim. É preciso ser anunciado isso para as pessoas. É preciso ser falado de Jesus para as pessoas. Então ele está dizendo a quem? A nós. Você que está me ouvindo, nós que estamos aqui participando. Ele está dizendo assim, é para nós ir e pregar o evangelho. De graça você recebeu, de graça dai. Você recebeu o evangelho da graça, apresente esse evangelho de graça para os outros. Louvado seja o nome do Senhor.
Ensine aos outros a respeito da salvação. Fale de Jesus para o pecador. Apresente o teu Jesus para o pecador, para que o pecador depois tire de dentro do seu ser os deuses que ele tem. Não vá falar dos deuses das pessoas. Não vá ficar dando pancada no santo e na santa fulana de tal do pecador. Mostra o teu Jesus, apresenta o teu Jesus para o pecador, porque quando ele receber este Jesus, ele vai estar servindo só a ele. Mas não apresenta primeiro, né, não fique preocupado com os deuses estranhos. Mostra o teu Deus, porque este é o evangelho que salva, é o evangelho que liberta o pecador. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia e bendito seja o Senhor. Ele diz, pregai o evangelho a toda criatura. Todas as criaturas foram vistas por Deus como que preciosas para Deus e que todas que chegassem a Deus por meio de Jesus deveriam entrar para fazer a festa, né? Eu me lembro daquele homem, aquele rei da parábola que Jesus cita, dizendo que ele foi e mandou convidar os servos para as bodas, né? Os servos para as bodas. Convidou um disse assim, olha, eu comprei uma junta de boi aí, eu preciso experimentar. Diga para o meu senhor lá que ele me haja por escusado. Não pude ir. Foi lá no outro, convidou, o outro disse, olha, eu comprei um campo e preciso ir ver. Diga para o meu senhor lá que ele me haja por escusado. E foi lá no outro lá, e o outro disse, olha, eu não posso ir na festa porque eu me casei, e diga lá para o meu senhor que me haja por escusado, né? Pede lá perdão por mim, pede desculpa, né? E os homens estão cheios de ficar pedindo desculpa para Deus, né? E tá, vai lá e diz para ele que não tem jeito de eu ir, porque eu tenho coisa mais importante do que isto, né? Os homens sempre estão procurando coisas mais importantes do que servir a Deus, né? Do que estar na casa de Deus, do que estar na presença de Deus. Os homens sempre estão assim. E sempre vai ser assim, porque isso é coisa do ser humano. Só que o ser humano que se manter assim não vai conseguir agradar a Deus, né? Então, meus amados, fizeram isto, né? Fizeram isso. Quando chegaram lá, quando o servo que foi buscar esses, convidá-los, né, trazê-los, dizer que estava pronto, ele chegou lá e disse, olha, os camaradas lá, aqueles lá que o senhor convidou com carinho, né, e o senhor botou fé neles, que honrou eles, né, honrou eles com seu convite, né, honrou eles, que o senhor quis botar eles em local de destaque, é assim que Deus está querendo com o ser humano, né, mas muito não entende isso, né? Aquele lá que o senhor foi atrás lá, eles disseram que não pode vir. Um por causa disso, outro por causa daquilo e tal. Aí o rei já ficou meio que irado, meio brabo com tudo, né? Porque é assim normal, quando você faz um convite a uma pessoa e ela não vem, você fica brabo com ela, né? Por que Deus não ia ficar também? E principalmente um convite desse tipo, porque aquele convite para aqueles camaradas impediu que outros fossem convidados. São aqueles que ficam na porta, né? Não entra e não deixa os outros entrar, né? É uma tribulação esse tipo de gente. Mas Deus não fez acepção deles. Deus convidou eles primeiro, né? Deus convidou. Então eles tiveram oportunidade, chances para isso. Eles só jogaram fora as oportunidades. Então é assim, nós só jogamos fora a nossa oportunidade. Não é Deus que não nos dá. Deus dá a oportunidade para nós. Se nós quisermos fazer a coisa certa, temos a oportunidade de fazer. Se quisermos fazer errado, problema nosso, né? Então, o que é que o rei fez? O rei disse, vai a becos e valados, vai em esquina, vai em todo canto, e convide cego, aleijado, gente ruim, gente boa. O que vocês encontrar pelo caminho, convide para vir para a minha festa. Porque o negócio é o seguinte, eu fiz uma festa, eu preparei uma festa, eu preparei tudo, tem boi cevado aí, olha, tem carne na reveria, tem de tudo a minha festa. Agora, esses que foram convidados, eu estou parafraseando para você, tá?
Estes que foram convidados, eles de não vir para a festa, eles estão trazendo uma ultraje para mim. Eles não repararam, eles não deram valor ao sentimento do que convidou. Eles não deram valor ao sentimento daquele que convidou. Aquele que convidou contava com eles. Aquele que convidou deixou de honrar outro para honrar ele. Entenderam, irmãos? Aquele que te convidou para a salvação, de repente outro poderia entrar, mas você foi convidado para isso. Esta é a diferença entre o que convidou, entre o que foi convidado e o que não foi convidado. Por quê? Naquela festa, foi deixado de convidar outros. Aí o rei se enfureceu de, pode chamar essa turma que eu lhes botei como digno de vir à festa, desprezaram essa dignidade, então vai, me chama todos quanto vocês encontrar, porque eu fiz uma festa. Eu fiz uma festa. E eu quero a casa cheia. Eu quero a casa cheia. Eu quero que a minha casa, a minha festa esteja cheia de gente. Porque eu fiz. Esses camaradas que foram convidados não vão trazer esse ultraje para mim. Não vão me fazer passar vergonha. Uma baita de uma festa dessa que eu fiz e os camaradas não virem para a festa. Eles não vão fazer eu pagar, no nosso linguajar de hoje, né? Se fosse no linguajar popular, esse rei tinha dito, eu não vou permitir que esses que eu honrei me façam passar esse mico, pagar esse mico. Entenderam, amados? É mais ou menos isto. Então, Jesus nos chamou para a salvação. Então, é isto que nós temos que fazer com que as pessoas compreendam, né? De repente nós estamos já fazendo, se nós obedecermos à voz de Deus, nós estamos já fazendo aquele papel daquele servo que trouxe a notícia de alguns que não queria, e o rei mandou ir buscar lá nos valados, nas valas, nas valetas, né? Aqueles que não prestam, prostituta, bêbado, drogado, gente que não vale nada mesmo, né? Cego, aleijado, manco, gente sujo, fedorento, né? De repente nós já somos aqueles para convidar estes. Porque agora com a ordem de Jesus ao Marcos, para o Marcos narrando isso aqui, ele está dizendo então, vai lá em becos e valados, vai lá em todo canto e me traga. Então Jesus está dizendo que é para nós trazer todos. Está dizendo que é para nós convidar a todos. Porque alguém foi convidado e não deu valor a isto. Alguém foi honrado e não deu devido valor à honra. Entenderam? Glória ao nome de Jesus. Este é o primeiro ponto desta mensagem que eu tenho aos seus corações. Glória a Deus. Guarde isso no seu coração. Aí tem aqui ele dizendo no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Você viu aqui que tem 2 será aqui? Quem crê e for batizado será salvo. Tem alguns pregando e anunciando que você só creu em Jesus. E você só creu em Jesus, recebeu Jesus, você já é salvo, né? Pelo fato de que aceitou Jesus, umas doutrinas que é pregada, que você aceitou Jesus já é salvo. Independentemente se depois você deixar de Jesus ou não. Independentemente se você só se tornou crente agora, mas daqui um pouco pode fazer tudo que o mundo está fazendo. Tem umas doutrinas por aí que está dizendo que você praticamente esse versículo para ele seria que você é salvo. Você crê no Senhor Jesus e você é salvo. Aqui está dizendo, será salvo. Ou seja, porque temos uma boa estrada para caminhar e temos que ser fiel até o fim.
temos que ir até o fim. Quem não andar nessa estrada e ir até o fim, não vai ser salvo. Não é porque aceitou Jesus. Se você aceitar Jesus e abandonar ele, você não vai ser salvo. Então aqui está dizendo, quem crê e for batizado será salvo. E está dizendo também que quem não crê será condenado. Porque de repente eu posso pregar para alguém hoje e essa pessoa não quis nem saber da minha mensagem. Entendeu? No santo momento. Mas por muita insistência, porque aquele que vai pregar terá que ter essas características de insistência, vai lá e prega hoje, prega amanhã, convida hoje, convida amanhã, convida depois. Daqui um pouco, o próprio Deus vai trabalhar na vida desse pecador e ele vai dizer, mas essa pessoa me convida tanto, me convida tanto. Eu vou ver o que é que ele tem nessa igreja dele. Eu vou ver se ele tem alguma coisa boa que ele tanto fala que é bom. Eu vou ver se esse Jesus dele é diferente do meu. Se esse Deus, porque eles usam mais Deus, né? Se esse Deus dele é diferente do meu. Eu vou ver o que é que esse Deus dele pode fazer. E outros que às vezes estão à beira da morte, estão numa vida desgraçada, sofrida, judiada, de repente doente, e procurou médico, gastou dinheiro, fez de tudo que podia e não resolveu o problema. Aí ele diz, eu vou na igreja desse crente aí para ver se o Jesus dele resolve meu problema. Aí ele chega na igreja do Jesus daquele crente enjoado, que convidou ele um bocado de vez. Aí ele chega lá, ouve a palavra de Deus, é orado por ele acredita naquele momento, naquela palavra, é orado, Deus cura ele se afinca no caminho de Jesus e fica firme na presença de Deus, dá um crente muito abençoado, preparado para o dia do arrebatamento, ele poder ir morar no céu. Então esse será salvo. Entendeu? Porque ele creu, ele não creu na hora. Então, por isso, essa subjeção aqui do versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Tem que ir até o fim. Creu, mas teve que seguir em frente para ser salvo. Aquele que não creu, mas de repente lá pelo caminho teve essa oportunidade. Ganhou, aceitou essa chance, essa oportunidade. Então, é dentro dessa linha de pensamento que cabe esse versículo. Será salvo. Não é salvo, porque eu posso aceitar agora, mas eu posso desistir amanhã. E eu posso, de repente, não aceitar agora, mas de repente eu posso aceitar amanhã. Né? De repente o amanhã pode não ser tarde demais para mim. Para alguns o amanhã é tarde demais. Às vezes a gente não aceita a oportunidade de hoje, amanhã é tarde. Amanhã, em vez de estar em pé para receber uma chance de Deus, de repente está deitado numa sepultura. E lá se foi, né? Aí este aí conseguiu a condenação porque não aceitou o nome do unigênito Filho de Deus que podia salvar a sua vida. Mas este versículo aqui traz essa subjeção. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Tem alguns pensando que eu ser batizado nas águas é o ponto X para mim ser salvo. Não. Não. O batismo em águas não salva ninguém. Isso é apenas um processo de um que aceitou Cristo hoje, aprendeu alguma coisa, foi lhe ensinado e ele para dar o testemunho de fé dele, ele desce as águas. É uma justiça de Deus, é uma coisa boa, mas não é. Tem alguns dizendo que desceu as águas, está salvo. Não. Se o batismo em água for o modelo número 1 da salvação, o sangue de Jesus não teria poder para fazer isto. O ladrão da cruz não poderia ter sido salvo. Aquelas pessoas que aceitam Jesus no leito de morte e morrem, não poderiam ser salvos, porque não desceram as águas. E não tem pingozinho d'água, não. O batismo, segundo as escrituras, é por imersão, não aspersão. Não é pingo d'água na cabeça. É a pessoa se submergir nas águas. Mas mesmo assim, nenhum nem outro tem o poder de dar a salvação. Quem tem o poder de dar salvação é Jesus de Nazaré. Se você aceitar Cristo e chegar a partir para a eternidade nesse processo, sem chegar o tempo do batismo em água, você não vai perecer a sua alma por causa disso. É apenas um processo importante da vida do crente, né?
Ah, mas pastor, mas uma pessoa aceitou Cristo e faz aí um bocado de anos e ele nunca quis descer as águas. Aí é outra coisa. É outra coisa, porque o camarada parece que aceitou Jesus, mas está envergonhado dele. Aí Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim nessa terra, eu me envergonharei dele diante de Deus e dos santos anjos. Ele vai dizer que não conhece. Então é outra coisa. Mas o batismo em água não é a salvação. Estão pregando errado para pessoas. Porque senão a água teria poder de salvação e não Jesus que morreu no Calvário. Foi o sangue de Jesus que deu o poder de fazer com que o homem seja salvo. Então guarde isso no seu coração. Kellen Módulo está com nós. Deus abençoe, Kelly. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É bom ter vocês conosco. Glória ao nome do Senhor. Então, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Essa é a mensagem que nós temos que levar para o pecador. Vamos ter que levar essa mensagem. Creia no Senhor para você ser salvo. Né? Porque se você não crê no Senhor, você está correndo o risco de não ser salvo. Entendeu? Creia no Senhor para ser salvo. Se você descrer do Senhor, você pode não, no dia do chamamento do Senhor, você pode ir para a eternidade sem salvação. É esse tipo de mensagem que tem que ser anunciado para o pecador. O pecador precisa ter essa oportunidade de decidir isso. O pecador precisa ter a oportunidade de decidir se quer Jesus para ir morar no céu, para viver a eternidade com Deus, ou se ele não quer Jesus e vai viver a eternidade sem Deus. Mas o pecador precisa decidir isso. E se decide isso por meio do quê? Por meio de ter alguém que pregue o evangelho a ele. Ensine o evangelho para ele. Fale de Jesus para ele. Anuncie que Jesus é o único que pode salvar o pecador. Que Jesus é o único que tem poder de perdoar pecado. Que Jesus é o único que intercede diante de Deus para o homem. Não existe nenhum dos vivos, nenhum dos mortos que foi nascido de mulher que estão no céu intercedendo pelo homem. Porque nenhum deles ainda ressuscitou. Só Jesus de Nazaré que ressuscitou. E esse pode interceder pelo ser humano diante de Deus. E o Espírito de Deus que ficou com o homem, que ficou com aquele que aceitar Jesus, está dentro do homem. E esse Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo, lutando com o ser humano para o ser humano ter a oportunidade de conhecer Jesus. E o homem pode conhecer Jesus por meio da palavra de Deus. Estas são as verdades da palavra de Deus, a verdade que liberta o ser humano. Glória a Deus. A Osmarina dos Santos também entrou. Deus abençoe, Osmarina. No nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E a condenação é essa, que não creram no unigênito Filho de Deus. Está dizendo da salvação, mas também diz, mas a condenação é esta, que não creram no unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê no unigênito Filho de Deus não tem como ir morar no céu. Por quê? Foi delegado a Jesus a autoridade para trazer a salvação ao ser humano. Deus é o dono do céu, ele está morando no céu. Só que Jesus, sendo o Filho de Deus, ele mora no céu também, mas tem a chave do céu. Quem não for por Jesus não tem como entrar no céu. Só tem jeito de entrar no céu por meio de Cristo. Porque ele foi a expiação. Ele se propôs aí na cruz para perdoar pecado, para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar, para ser moído em nosso lugar, para passar todos os vexames, vergonha, sofrimento e dor que nós era para passar. Ele assumiu no meu e no teu lugar. Glória a Deus. Ele assumiu a encrenca, diz: é comigo. O pecador, nem que morra, ele não tem condições de resolver a questão dele, porque ele está no pecado. Jesus, sem pecado, morreu em meu e em teu lugar, para que você pudesse ir morar no céu com Jesus. Glória a Deus para todo sempre. Mais um texto, mais um versículo da Bíblia com os irmãos. Muito importante este aqui, tá bom?
Muito importante também. Eu posso dividir em 3 partes ou 4 partes essa mensagem que eu estou pregando, né? A terceira parte é, agora que eu estou entrando, versículo 17 de Marcos 16. Diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que crerem. Oh, glória! E estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão a quem? Aqueles que crerem. O irmão Leonel Batistella também entrou. Deus em Cristo abençoe meu irmão. No nome de Jesus. Graças a Deus. Irmão Leonel, né? Junto aí com a esposa, a irmã Vera. Né? Cada um tem a sua conta no... né? Glória a Deus. Cada um tem a sua conta no Facebook. Mas provavelmente estão tudo por perto vendo a mensagem, né? Deus abençoe o irmão Leonel. Tem sido uma bênção, tem nos ajudado aí, ó. Coisa boa, né? Coisa boa é fazer as coisas para Deus, né? Então Deus em Cristo abençoe no nome de Jesus. Irandi Denis, né? Glória a Deus. Deus em Cristo abençoe no nome de Jesus todos vocês, meus amados e queridos irmãos. Aleluia. Vamos seguir em frente porque tem mais um pouco da palavra, né? Já estamos aí perto de terminar, né? Falta aí mais alguns bons minutos, mas é muito importante essa palavra. É muito importante esse assunto aqui, irmãos. Né? É muito importante. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quais sinais seguirão aqueles que crerem em Jesus? Qual é os sinais que seguirão aos que crerem? Por que eu pergunto isso, meus amados? Eu pergunto isto porque o Evangelho, né? Os seguidores do Evangelho, que suponho que estão seguindo o Evangelho, o comportamento da Igreja de Cristo, que crê em Jesus, nesses últimos aí, eu vou botar aí por cima, tá? Nesses últimos 20 anos, as pessoas que estão seguindo Jesus e que aceitaram Jesus, aquelas pessoas que estão indo para as igrejas adorar a Deus, têm tido uns tipos de comportamento um tanto quanto meio que aquém do Evangelho, aquém do que o Evangelho está ensinando. Dentro desse versículo eu quero estar comentando um pouco. Eu quero comentar um pouco. O Marcos está dizendo, lá no versículo anterior que eu li, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. No versículo 17 está dizendo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aí, ele está dizendo que os sinais, os bons sinais, as coisas boas que acontecem na vida de um servo de Deus, está dizendo que estes sinais seguirão aos que crerem. E eu estou vendo, observando, porque sou um observador do comportamento dos crentes. Não digo que sou um crítico, não, porque de repente essa palavra poderia ser um pouco mais pesada, e se for botar dentro da balança, eu não me acho com tal. Mas eu digo que eu sou um observador do comportamento dos crentes. Por quê? Porque está dizendo aqui, eu queria que você guardasse muito bem essa palavra que eu vou dizer agora. E distribuísse ela para outros, compartilhasse. Você que está ao vivo comigo aí, ó, se você der um toque lá no nome compartilhar, de repente outra pessoa pode entrar nessa live para ouvir isto. Compartilhar, toca lá no compartilhar. E de repente outra pessoa que está na sua rede pode ouvir essa mensagem. Porque está dizendo, aqui está dizendo, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Aí está na frente ali, eu cito o restante. Mas está dizendo que estes sinais seguirão aos que crerem. E eu estou vendo de uns 20 anos para cá, as igrejas, os crentes, em massa, uma numeragem altíssima demais.
grandiosíssima demais. Porque no próprio Brasil são milhões de evangélicos. O Brasil hoje o Brasil hoje passa dos seus 40 milhões de evangélicos. É muita gente. É muita gente. E eu percebo, meus amados e queridos irmãos, que a Bíblia está dizendo, esses sinais seguirão. Mas você parou para pensar e percebeu já que, em vez dos sinais de Deus estar seguindo os crentes é que estão correndo em busca dos sinais? Você percebeu isso? Eu sou um observador dessas coisas. Observador do comportamento da Igreja de Cristo. Observador de como a Igreja de Cristo está se comportando. Olhando para ela e o seu Cristo dizendo, se vocês crerem em meu nome, os meus sinais vão seguir vocês. Mas eu estou vendo uma coisa estranha. Eu estou percebendo uma coisa estranha. Eu estou percebendo. E isso me traz incômodo. Aonde que está a falha? Quem é que está falhando com esta Igreja de Cristo? Tem alguém falhando com esta Igreja de Jesus. Tem alguém falhando com esses crentes que foram chamados por Deus para ir morar no céu. Tem alguém falhando no ensinar esse povo de Deus a entrarem pela porta que é Jesus. Tem alguém falhando. Porque não é possível. Não é possível. A Bíblia está dizendo que estes sinais seguirão aos que crerem. Só que a maioria, muitas igrejas, irmãos, estão muitas das vezes superlotadas. Eu e você acompanha isso. Sabemos perfeitamente disso. Superlotadas. E esses crentes estão indo em busca de um sinal. Estes crentes estão correndo em busca de uma coisa que tanto desejam. Algo vindo da parte de Deus. Alguém chega em mim e diz, lá em tal cidade, em tal estado, está vindo um pregador, um pastor abençoado por Deus. É longe. Mas esse pregador, ele revela, diz até o número da identidade. Este pregador cura. Este pregador é usado em profecia. E assim sucessivamente, né? A pessoa faz aquela propaganda, né? E essa pessoa, ela é capaz de não pagar o aluguel da casa dele, botando o nome de Cristo a perder, para pagar uma passagem, para ir lá naquele local aonde tem, né, o pregador. Porque acredita que Deus pode falar com ele lá. Há uma sede muito grande dos crentes que está faltando a verdade para eles. Há uma sede muito grande de coisas grandiosas de Deus. Mas está faltando o ensinamento da palavra de Deus para estes compreenderem que se eles crerem em Jesus, aleluia, os sinais de Deus é quem tem que ir atrás deles e não eles em busca dos sinais de Deus. O que é que temos aprendido?
Será que aqueles que estão nos ensinando a verdade que liberta nós? Penseis nisso. Penseis nisso. Leonel Batistella. O irmão já está com nós aí, já está junto, né? Só repetir o nome. Também está o tá aí, deixa eu ver, Claudete, né? Zago. Deus abençoe. Deus abençoe minha irmã, no nome de Jesus. Aleluia. Angelina Correia, também a paz do Senhor, minha irmã. No nome de Jesus. Glória a Deus, é bom ter vocês com nós. Aleluia. Compartilhe essa mensagem, porque são verdades que às vezes é escondida, que a maioria não conta, não diz. E nós, crentes, precisamos da verdade. Nós, crentes, aceitamos Jesus para ir morar no céu. Nós, crentes, aceitamos Jesus para renunciar ao mundo e o pecado. Nós, crentes, aceitamos Jesus para ir morar no teto de cima. No porão é o nosso adversário. Entenderam? Não estou falando porão de casa, tá, irmãos? Por favor, não me interprete erroneamente. Estou falando que nós estamos morando no térreo e fomos convidados para ir morar no andar de cima, que é o céu. E o nosso adversário está lutando para também convidar nós para ir morar no porão, que é a casa dele, que é o inferno. Mas nós só vamos morar no céu se nós se agarrarmos com a verdade. Se nós aceitarmos a verdade. Outra coisa, se nós aprendermos a verdade. Porque viemos para a igreja para nós ouvir a verdade. Nós viemos para o evangelho para nós escutar a verdade que liberta, a verdade que leva nós para o céu. Mas o que é que nós temos aprendido? O que é que os nossos líderes têm nos ensinado? Está nos ensinando que nós devemos ficar feitos uns doidos, correndo em busca dessas coisas intermináveis? Ou será que eles estão ensinando que em cada crente há a possibilidade da presença de Deus e em vez de eles terem que pedir, eles terão para emprestar? Em vez de eles ficarem uma vida inteira só no ABC, Deus tem uma faculdade inteira para os ensinar. O que é que nós temos aprendido com aqueles que nos ensinam a palavra? O que é que temos aprendido? Estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais na minha vida, eles querem se apresentar? Então eles que têm que correr atrás de mim. Porque eu creio em Jesus. Eu creio no Senhor. Se eu tenho que correr atrás dos sinais, eu estou invertendo o que Jesus disse. Jesus não disse: aqueles que crerem em mim deverão ir. Lá em São Paulo, deverão ir lá, Estados Unidos. Deverão, olha, você deve ir lá naquela outra cidade, porque lá tem Deus. Não, Deus está aí do teu lado. Deus opera na vida daquele que crer nele. Creia no Senhor Jesus e é o suficiente. Eu não estou dizendo que você não tem que ir na igreja congregar. Não. Mas aí do teu canto, a tua rotina maravilhosa de você estar indo à casa de Deus, adorar a Deus. De você vir a uma igreja adorar o nome do Senhor. De você procurar um local sadio aonde se prega a palavra para você vir adorar a Deus.
de você se congregar junto com os teus irmãos para você engrandecer a Deus, para você se fortalecer na fraternidade, no amor não fingido, para você se fortalecer no calor humano da fé do teu irmão junto com a fé que você tem. De você se reunir para ser dobrado a força da igreja para poder fazer a obra de Deus com mais perfeição. Jesus quer isso do seu povo, Jesus quer isso de mim e quer isso de você. Jesus deseja que estamos unidos. Jesus deseja que creiamos nele, porque quando creiamos nele, a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Marta Marques entrou também. Deus abençoe minha irmã, no nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe poderosamente, no nome do Senhor. Então, meus amados, está aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus não está ao contrário disso que eu estou lendo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí eu vou passar para vocês os sinais. Porque está invertida a coisa. Estão invertendo as coisas. Quais são os sinais que acompanham o crente? Aquele que crê no Senhor. Quais são os sinais? Aí diz, em meu nome. Primeira coisa, expulsarão demônios. O crente tem consigo, se crê no Senhor, tem consigo este sinal. Este sinal é um sinal de autoridade sobre os demônios. Mas você diz, mas eu creio no Senhor, mas eu não tenho chamada para isto, para expulsar demônio. Você não tem chamada para ser um exorcista. Uma pessoa que facilmente, que parece que vive mais fazendo profissão disso. Por quê? Porque não é aquele homem que tem poder de expulsar demônio. O demônio é expulso no nome de Jesus. Se você crê no Senhor, o sinal te acompanha. Você não precisa ter força para expulsar um demônio. Você precisa usar com fé o nome de Jesus. E estes sinais seguirão. Aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Ou seja, acredita que Jesus pode lhe batizar com o Espírito Santo e com fogo. Acredita, às vezes não tem o batismo, mas pode clamar a Deus com fé e Jesus batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Falarão novas línguas, terão condições de buscar os dons espirituais. Terão dons espirituais, novas línguas. Usarão bem esse dom para que outros sejam incendiados pelo Espírito de Deus na vida. Estes sinais, novas línguas. Às vezes só é batizado com o Espírito Santo e fica sossegado, tranquilo, só com foi o batizado. Mas Jesus tem outros dons para te dar. Variedade de língua estranha é um. Isso são os novas línguas. Profetizar. Ah, mas eu não tenho um dom nada para isto. Mas ter fé é um dom. Ter fé é um dom. Fé é um dom. E o que mais? No versículo 18, pegarão nas serpentes. Não deverá ter medo. Não pegar propositalmente. Aqui está dizendo que o mal não tem poder sobre você. E serpente fala de um bocado de coisa. Eu vi um vídeo na internet de um pastor fazendo exorcismo, dizendo que é pastor, coitado, né?
sabe lá onde está agora? E ele, talvez, erroneamente, enganadamente, ou de uma forma de falcatrua, porque tem aqueles que fazem as coisas erradas porque não sabem, e tem aqueles que fazem errado porque sabem o que está fazendo, e porque querem ganhar dinheiro em cima do erro. E esse camarada, o tipo de culto dele, aquele tipo de adoração que não era a Deus, era com uma serpente, era com uma cobra na mão. E eu não gosto nem de ver esse tipo de coisa. Mas tinha muita postagem sobre isso. Eu digo, eu vou ver o vídeo todo. Apesar que no rodapé informa o que era, né? Pastor fazia o culto com uma serpente na mão e morreu picado por ela. Eu digo, eu vou dar uma olhada. Não gostei muito daquilo, não. E ele brincava com aquela serpente e botava no pescoço para que aquela multidão enfurecida com uma coisa tão escabrosa, absurda dessa. E as pessoas admiravam aquele homem que tinha poder sobre a serpente. Aquele homem estava brincando com o diabo. Aquele homem estava brincando com o perigo. Não pegarão em serpente não significa ficar brincando com o diabo. Não significa tentar o Senhor teu Deus, como foi a sugestão do diabo para Jesus. Ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente, não vá brincar com perigo, só porque você diz que é crente. Não tente o Senhor, porque estaremos contrariando as Escrituras. E aquele suposto pastor, brincando com aquela serpente, fazia coisa, botava na mão, botava no pescoço. Ele tinha poder sobre aquela serpente, o encantador de serpente. E num culto daqueles, chegou o fim da farsa daquele pastor. Chegou o fim do engano daquele homem que não temeu a Deus. Aquela serpente voa no pescoço dele, pica ele, e não foi mais do que 3 minutos, aquele pastor que disse que era pastor, sai carregado às pressas de dentro daquela igreja e já chega sem vida no hospital. Por quê? Brincou com o diabo. Tentou Deus. Aqui está dizendo que pegarão em serpente. Significa que num acidente você tocou em alguma coisa, né, encostou sem saber. Deus tem poder. Lembra do Paulo? Lembra do Paulo? Com aquela víbora totalmente cheia de veneno? Foi lá pegar uns gravetos, a serpente veio agarrada no dedo dele. E ele pega aquela serpente, sacode, joga ela dentro do fogo. Lembra? Os homens daquela ilha disseram, este homem é um homicida. Ele escapou dos homens, mas não pôde fugir da sentença de Deus. E a turma começa a esperar ele, porque em 1 minuto ele cairia duro no chão. E Paulo, vivo estava, vivo ficou. A serpente que foi para o fogo. É esse tipo de pegarão em serpente. Isso é um sinal de Deus. Um sinal que você tem Deus. Outra coisa. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. É outra situação. Não, eu sou servo de Deus, vou beber um veneno para provar que sou servo de Deus. Isso é tentar Deus. É se você for obrigado a beber alguma coisa. Ou se por engano você bebeu alguma coisa mortífera. Isto é um sinal de Deus, que Deus está com você. Se por engano aconteceu uma coisa assim. Nunca faça espetáculo com as coisas de Deus. Nunca faça espetáculo em culto. Culto não é espetáculo. Nunca use o altar para fazer espetáculo, para você se aparecer.
Nunca, porque os homens estão doidos para se aparecer. Nunca entre nesse engano do diabo. Porque o único que deve ser glorificado é Jesus nas nossas vidas. Então, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Isto é um sinal de Deus. E estes sinais seguem aos que crêem nele. E para terminar, né? E para terminar, diz assim, ó. Deixa aqui o versículo. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso tudo é o quê? Tudo a respeito daquele que crê no Senhor. Bote a mão em nome de Jesus. Eu não tenho o dom, pastor. Busque esse dom. Acredite. Creia que Jesus pode usar você para orar pelo enfermo, por a pessoa que necessita. Não é você quem vai curar. Você só é o instrumento de Deus para Deus curar. Use com fé o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, irmão Leonel. É verdade. Use o dom que Deus te deu. Não é nosso este dom. Nós somos os instrumentos para Deus usar, para Deus tocar. Vai lá, bota a mão no nome de Jesus e ordena com a fé. Ordena em nome de Jesus. E você não precisa de artifício físico. Eu já preguei uma mensagem um tempo atrás aí sobre principalmente os usos de objetos para Deus operar. Deus não precisa de objeto. Deus não precisa de objeto. Eu estava falando ali sobre o Tiago, na unção do óleo que era autorizado a presbítero da igreja. Entenderam? Não precisa de objeto, não precisa. Para Deus fazer o milagre, não precisa do objeto, não precisa de coisa física. Tem gente aí vendendo rosa, vendendo sal, vendendo vassoura ungida, que de ungido não tem nada, vendendo isso e vendendo aquilo, lencinho e mais tudo aí. Isto é charlatanismo. Deus precisa só de você e da tua fé. Use o nome de Jesus e Deus fará o milagre naquela pessoa que precisa, usando você só no nome de Jesus. Trabalhe com fé. Use a tua fé. Bote a mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus fará o milagre na tua vida e usando você para abençoar outras vidas. Estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Eu creio, o sinal segue-me. Eu não preciso correr atrás de sinal. Eu nunca embalei nessas canoas furadas de vamos lá porque aquele vai revelar a minha vida. Se Deus quiser revelar a minha vida, no momento certo ele vai fazer isso. E muitas das vezes, às vezes nem precisa estar nem na igreja. De repente, aleatoriamente, eu visito alguém que serve a Deus e Deus de repente diz alguma coisa para aquela pessoa. E se Deus não revelar nada na minha vida, uma coisa importante ele já revelou. Que eu era pecador, estava desprovido da glória de Deus e que eu precisava me arrepender dos meus pecados e que eu precisava aceitar Jesus para ir morar no céu. Ele revelou todas essas coisas importantes e que eu devia me converter do meu mau caminho. Que eu devia renunciar o mundo e o pecado. Ele me revelou tudo o que eu precisava. Agora eu ando com ele, ele anda comigo nas horas de luto, de prova, né? A gente vai aos pés dele, vai dar glória a ele. Conversa com ele, né? Insiste com ele, e o dia que ele quiser atender a gente, ele atende. Ele continua sendo o meu Deus. Eu acredito em Jesus, e estes sinais têm me seguido todos esses dias que eu estou servindo a ele, que já faz 25 anos. E eu tenho certeza que essa mensagem
será muito importante para os irmãos que estão assistindo ao vivo e para aqueles irmãos que vocês compartilharem para que ele possa também ouvir esta mensagem. As pessoas estão perdendo tempo por causa que não estão ganhando tempo de aprender a palavra de Deus. As pessoas estão sendo enganadas porque elas estão numa dependência só de ouvir o que o outro disse. Ele nunca quer ouvir o que está aqui dentro. Cuide com os pregadores que só sabem te elogiar. Cuide com os pregadores que quando você tem um bom dízimo para dar, ele só diz coisa boa para você. Cuide com os pastores que só sabem te elogiar e nunca sabem lhe dar um puxão de orelha quando você errou. Cuide com essas arapucas espirituais. Cuide para que a tua contribuição, que é voluntária para Deus, que é do coração, cuide para que ela não perverta o teu líder. Porque se um dia o teu líder for pervertido por causa da tua contribuição, tanto ele quanto tu está correndo o risco de ir morar no inferno. É perigoso. Faça com amor, né? Com carinho, com dedicação, todas as coisas que é para ser feita, mas deixe o teu coração livre e mostre, se você é um liderado, mostre para o teu pastor que você exige dele apenas a verdade e nada mais do que a verdade. E você que é líder, informe para os teus liderados por meio da tua vida, por meio do teu proceder, por meio da tua vida com Deus, mostre para os teus liderados que você tem compromisso com Deus e com a verdade que está escrita aqui. Mostre para eles isso. Que o teu compromisso é com Deus e com a verdade. E que eles deverão entender que você não vai negar a verdade de Deus, nem por conta de muito dinheiro que possa entrar. Não venda a tua propriedade porque é herança de Deus, como Nabote disse para Acabe que não fazia negócio. Não troque o teu direito como Esaú profanou o direito dele, vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não seja uma pessoa tipo Esaú. Não ame o dinheiro mais do que a salvação. Não abandone o teu Deus por causa de nada neste mundo. Não seja imoral, indecente, indecoroso, não seja orgulhoso, seja muito humilde e o Senhor seja com você e os sinais de Deus seguirão você. Você não precisa correr atrás de nada. Deus, nos seus sinais, ele vai estar acompanhando você e você será uma bênção. As palavras últimas para mim terminar e orar. Como Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Glória a Deus. A irmã Neide Barcarol entrou, né? Estamos terminando, irmã, a mensagem. Volta lá depois, né? E assiste toda, porque tem muitas mensagens importantes para o seu coração e transmita a parentela também, aos irmãos, amigos, e o nome de Cristo seja glorificado. Eu quero orar neste momento pelos irmãos. Amado e querido Deus, Pai que está no céu, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus, eu oro, Papai amado, abençoando o teu filho e a tua filha. Eu clamo ao Deus dos céus por ele e por ela. Pai amado, não tenho medido esforço para pregar apenas a verdade para o teu povo. Sei, Senhor Deus, que todos aqueles que aceitarem a verdade que estamos pregando, eu tenho certeza que eles vão dar direto na porta do céu e vão estar, Senhor Deus, sem bagagem alguma para poder entrar lá. Porque é a tua palavra quem liberta, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que traz um milagre na vida do ser humano.
Eu oro por esta casa, por este lar. Eu oro pelo teu filho e por tua filha. Prospera, Senhor Deus, grandemente na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai que está no céu. Abençoa teus filhos, Senhor. Abençoa, papai amado. Abençoa em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai que está no céu. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, quero agradecer a todos que ficaram aí com nós na live, aqueles que participaram um pouco, aqueles que vão participar depois, você que vai estar compartilhando esta mensagem, né, no Facebook, aos amigos, que Deus em Cristo abençoe em nome do Senhor, e você que pode nos visitar lá no YouTube, tá? Pastor Elinaldo, esses tipos de mensagem tem muitas lá no YouTube, tá bom? Pastor Elinaldo, entra ali, se inscreva no canal. Nós temos aí pouca gente no nosso canal, né? Poucos irmãos inscritos no canal. Parece que não é muito importante, mas é muito importante para nós, irmãos, porque aí você vai, de vez em quando você vai estar aí com condições de ouvir outras mensagens, né? E Deus seja glorificado. Eu conto com vocês no nome de Jesus. E essa mensagem deverá ser anunciada para mais pessoas. Muitos outros precisam de ouvir essas verdades que libertam. E Deus pode usar você para isto. No nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe os nossos irmãos. Estamos aí batalhando. Temos algumas mudanças, né, na obra de Deus. Estarei soltando aí no Facebook um pequeno vídeo com os anúncios necessários, né? Pelo menos parciais, do que está acontecendo aqui em Pato Branco, do que vai acontecer noutros locais que vamos estar indo fazer a obra de Deus, né? E eu conto com vocês, com a oração, com a cooperação de todos no nome do Senhor. Então, meus amados, Deus abençoe, no nome de Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã, dentro do mesmo horário, estaremos trazendo mais uma mensagem. Se porventura eu não entrar ao vivo com os irmãos na mensagem, né? Nós estaremos nos próximos dias fazendo isso, porque vamos estar ocupados nesses próximos dias, a ponto de correr o risco de não ter como transmitir a mensagem ao vivo. Mas estaremos sempre com flashes, né, levando a palavra, dando avisos importantes, mas vamos estar aí unidos fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor. Fiquem todos com Deus, na presença de Jesus. Amém.